Olá, queridos, eu espero que vocês estejam todos bem, estejam todos tranquilos, tá? Basicamente hoje nós vamos usar o nosso livro de português, tá? Então, pausa o vídeo, assim, né? Pausa o vídeo, pega o teu livro e abre na página 100 e, deixa eu olhar aqui, 118, tá? Eu tô com o livrinho aqui, ó, como sempre, tá ok? Abre na página 118, porque nós vamos estudar aí refletir um pouco sobre a língua portuguesa, tá? Antes de começar, tá, deixa eu só o tema, né? Basicamente o texto que ele vai trazer é super importante, tá? Mas o que nós vamos ver? Nós vamos ver a diferença entre adjunto adnominal e adjunto adverbial, tá? E só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de adjunto adnominal, tá? Eu tô falando de uma palavra que é ligada ao substantivo, tá? Ok? Ligada ao nome, tá? Por isso, esse ad, né, significa junto, vem do latim, tá? Então, adjunto adnominal, junto ao nome, e adjunto adverbial, junto ao verbo, tá ok? Tá, estou dizendo isso para vocês terem isso em mente, porque vai facilitar um pouco, tá? Então, deixa eu colocar a captura de tela, tá ok? E aí, ó, adjunto adnominal. Leia o trecho a seguir sobre a campanha Vidas Negras da ONU, né, e responda as questões, tá? Então, basicamente, observe que eu falei, né, é algo que atualmente está bem em xeque, tá? De fato, tá ok? Né? Tanto que hoje hoje não, né? Falo assim, esses dias estão subindo a hashtag, né? Vidas Negras Importam, tá? Então é algo que tá bem relacionado ao nosso contexto, tá? E aí, ó, no Brasil, 63 pessoas negras são assassinadas todos os dias, tá? Jovens do sexo masculino são as maiores vítimas dessa violência, tá? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, tá? É hora de encarar os fatos. O racismo está na raiz desse problema, tá? Você também é responsável por essa mudança. A juventude negra precisa ser respeitada e se integrar à sociedade sem discriminação. E aí nós temos o cartaz, né? Eu passei aí da ONU com algumas ONGs, tá? E aí nós temos algumas perguntas, né? A que substantivo os termos destacados se referem? E aí é só você observar, tá? Que esses termos em negritos, eles fazem referência a um substantivo que vem antes ou que vem depois dele, tá? Negras, ó, pessoas, todos os se refere a dias, o sexo masculino se refere a jovens, maiores se referem à vítima, e negro se referem a jovem, tá? Os se referem a fatos, o se refere a racismo, essa se refere à mudança, a e negra se referem à juventude, tá? Então observem aí, repetindo, tá? Como eu falei, ó, adjunto adnominal, junto do nome, tá? Ele vem aí antes ou depois do adjetivo, tá? E aí, ó, os termos em destaque no trecho da página anterior são adjuntos adnominais, tá? Só voltar aqui rapidinho, tá? Antes que eu esqueça, ó. E aí, tá, qual é a relação entre esses termos e os substantivos a que se referem, tá?
A relação é que eles estão caracterizando ou determinando esse substantivo, tá ok? E aí, por último, esses termos se ligam aos substantivos por meio de verbos, tá? Isso é muito fácil de responder, ó, você vem aqui, né? Existe algum verbo entre pessoas e negras? Não tem. Existe algum verbo entre todos os e dias? Também não tem, tá? Existe algum verbo entre jovens e do sexo masculino? Também não, tá? Então, basicamente, eles não se ligam aos substantivos por meio de verbos, tá ok? Ó, e aí, os termos em destaque no trecho da página anterior são adjuntos adnominais, tá? O adjunto adnominal é o termo que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo da oração sem o intermédio de um verbo, tá? Então, ele vai caracterizar um substantivo ou determinar esse substantivo sem o intermédio de um verbo, tá? E ó, o termo que exerce a função de adjunto adnominal pode ser o adjetivo, tá? E aí ele cita negras e maiores, ou uma locução adjetiva, né? Como acontece entre o sexo masculino. Um artigo, né? Os, as, uma. Um numeral, tá? E um pronome. Todos, essa, seu e assim vai, tá? Os pronomes funcionam como adjuntos adnominais quando são pronomes adjetivos, tá? Eu estou dizendo isso porque o pronome ele pode substituir o substantivo e quando ele substitui nós chamamos ele de pronome substantivo, tá? Ou ele pode acompanhar. Quando ele só acompanha, né? Eles são chamados de pronomes adjetivos, tá? Os pronomes pessoais oblíquos, me, ti, li, nos, vos e lis, exercem a função de adjunto adnominal quando estão na função de pronomes adjetivos, sendo empregados com valor possessivo, tá? Beijou-lhe o rosto, tá? Beijou o seu rosto. Observe aí que beijar é um verbo, tá? Mas esse li ele tem um valor possessivo, né? De seu, né? De posse. Então ele beijou-lhe o rosto, beijou o seu rosto, tá? E nós temos o quê? O predicativo ele também pode expressar características relacionadas a um substantivo, tá? A diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal é que o predicativo se liga ao substantivo a que se refere por meio de um verbo, tá? Enquanto o adjunto adnominal não, tá? Vocês lembram do predicativo do sujeito? Tá? Vou colocar aqui. Opa! Não sei se vocês lembram do predicativo do sujeito, né? Que ele expressava uma característica no estado do sujeito por intermédio do verbo de ligação, né? Então, diferente do predicativo, o adjunto adnominal ele vai caracterizar, tá? Sem o intermédio do verbo, tá ok? Deixa eu colocar aqui de novo, só um minuto, pronto, tá? E aí, ó, leia este texto e observe a oração destacada. Não foi a primeira vez que Isabel viu a perversidade do racismo. Ela conta que seu companheiro é algo constante de preconceito, tá? No sujeito da oração, seu preconceito, o pronome seu está ligado ao substantivo companheiro, tá? E tem a função de adjunto adnominal. O termo é algo constante de preconceito qualifica o sujeito, tem, portanto, a função de predicativo do sujeito. Além disso, se liga ao substantivo companheiro por meio da forma verbal é, tá? Agora, analise as frases a seguir. Tá? O menino considerava o cãozinho leal e carinhoso. O menino queria muito um cãozinho leal e carinhoso. Tá?
Os elementos destacados referem-se ao substantivo cãozinho, que é o núcleo do objeto direto, tá? Há uma diferença entre esses elementos. O segundo trecho pode ser eliminado. O segundo trecho pode ser eliminado sem prejuízo para a compreensão geral da oração, mas o primeiro não. Comprove isso lendo cada frase sem os trechos assinalados, tá? Deixa eu olhar aqui. E ó, o adjunto adnominal, tá? Ele é um termo que ajuda a especificar e caracterizar o objeto, mas sua presença não é obrigatória na oração, tá? Já o predicativo do objeto é um termo exigido pelo verbo. Então, o que ele está dizendo aqui, tá? Ele está querendo dizer que o objeto direto, tá? O objeto direto, o indireto, ele é obrigatório dentro da frase, mas o adjunto adverbial não, tá? Se eu digo assim, o menino considerava o cãozinho, tá? Quem considera algo ou alguma coisa, né? E aí precisa do complemento, que é leal e carinhoso, tá? Agora, se eu só digo, o menino queria muito um cãozinho, né? Leal, já dá pra entender a frase, eu posso tirar ali leal e carinhoso à vontade, tá? Então, basicamente é isso. O que ele está querendo dizer aqui é que o adjunto adnominal ele não é um termo obrigatório, tá? E aí nós temos o adjunto adverbial, tá? Nós vamos pular isso daqui, tá? Porque eu não vou voltar pro texto. Aí, ó, ele vai dizer o quê? Que em uma oração, os adjuntos adverbiais indicam circunstâncias de tempo, modo, lugar, causa, companhia e etc. Tá? O termo da oração que tem a função de indicar determinada circunstância relacionada ao processo verbal se chama adjunto adverbial. Tá? Então, quando eu falo de adjunto adverbial, mais uma vez, é um termo ligado ao verbo, tá? Eu vou especificar em que condições se dá a ação verbal. Por exemplo, o Antônio correu. Correu é o verbo. Agora, se o Antônio correu rápido, o Antônio correu devagar, o Antônio correu com preguiça, o Antônio correu à tarde, o Antônio correu à noite, tá? Então, eu estou especificando aí as condições em que se dá a ação verbal, tá? É isso que o adjunto adverbial faz. E aí, ó, desempenham essa função sintática, tá? Os advérbios, as locuções adverbiais, tá? E as orações com valor de advérbio, tá ok? Os adjuntos adverbiais acrescentam informações da ação verbal e, consequentemente, ao significado da oração. Mais diferente dos objetos diretos e indiretos, não são obrigatórios para a compreensão do sentido dos verbos, tá? É aquilo que eu falei anteriormente, né? Dependendo do verbo, ele vai pedir um complemento, né? Esse complemento é obrigatório. Enquanto o adjunto adverbial não, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal você pode tirar ele da frase que você
vai entender perfeitamente tudo sem comprometer o sentido da frase, tá? E aí, ó, o verbo de direção, tal como você viu, os adjuntos adverbiais não são obrigatórios para identificar o sentido completo da ação verbal, tá? Ocorre, no entanto, uma exceção com os verbos que indicam direção, como ir, vir, chegar, entrar e sair, tá? E ó, minha família foi, Maria entrou, tá? Nesses dois exemplos, não é possível compreender o significado do verbo e da oração se não houver um adjunto adverbial indicando o lugar para onde minha família foi e o lugar em que Maria entrou, tá? Assim, é necessário um adjunto adverbial que acompanhe o verbo, tá? Minha família foi à praia, Maria entrou na classe, tá? E aí, isso é importante, tá? O adjunto adverbial pode ter posição variável na oração, tá? Você é uma pessoa nervosa no trânsito? Uma dica valiosa é sair de casa com antecedência e dirigir sem pressa, tá? No trânsito, você é uma pessoa nervosa? Uma dica valiosa é sair com antecedência de casa e sem pressa dirigir, tá? E, por último, os advérbios e as locuções adverbiais ainda podem modificar o significado de outro advérbio ou locução adverbial, de um adjetivo ou da oração que fazem parte, tá? Nesse caso, também exercem a função de adjunto adverbial, né? Por exemplo, quando ele disse ontem correu muito rápido, tá? Esse muito ele é um advérbio que se refere a outro advérbio, no caso, rápido. E aí nós temos algumas circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial, tá? Para identificá-las é preciso observar o contexto em que são usadas, tá? Como, por exemplo, nós temos o adjunto adverbial de assunto, eles conversaram sobre futebol, tá? Nós temos o adjunto adverbial de causa, a maioria das crianças sofre com discriminação racial, tá? Nós temos adjunto adverbial de companhia, vou à festa com meu namorado, de dúvida, talvez você tenha razão, de finalidade ou fim, sair a passeio, de instrumento, o candidato preencheu o documento a lápis, tá? De intensidade, esse cachorro latiu muito. Nós temos de matéria, fizeram este chocolate com cacau brasileiro. De meio, viajei de trem para o litoral. De modo, as crianças brincam alegremente. De negação, eu não gosto de giló. De oposição, votaram contra o próprio partido. De ordem, classificou-se em segundo lugar. E de valor, comprei esta blusinha por R$10, tá? Então aí, esse daí é um exemplo do tanto de adjunto adverbial que nós temos, tá? Para deixar mais claro, lembre-se sempre disso, tá? Adjunto adnominal ao substantivo, tá? Se liga ao substantivo e adjunto adverbial ao verbo. Não deixem, por favor, de participar, tá ok? Qualquer dúvida, só perguntar, responda a atividade que está na agenda. E é basicamente isso, tá? Um beijão, um abraço e até a próxima.